Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo a gente vai de Zetec Rocan 1.6 8 válvula. No momento que dá a partida, o motor entra em funcionamento, ele faz um barulho típico de rolamento estourado, tá? Então eu vou fazer um vídeo, vamos ver o que vai aparecer aí, eu vou mostrar para vocês. Vamos dar a partida nele e vamos ouvir o barulho que dá no motor. Então, o Fiesta aqui já está no elevador. Nós vamos então erguer ele, que fica mais fácil de eu mostrar, o barulho é mais fácil de ouvir ele por baixo. Então vamos erguer ele, aí sim, quando tiver lá eu vou tirar aquela proteção ali da direção hidráulica e dos canos, que vai embaixo ali, e aí vamos dar partida nele. Bom, então vamos lá. Ó. A gente já percebe aqui que tem um vazamento vindo ali do retentor, um vazamento grande até já molhou bem. Polia ali parece ser nova, tem a outra lá em cima. Tá, então vamos dar a partida nele, eu vou posicionar o microfone e vamos ver se dá para pegar aí o barulho que tá dando. Vai, pode dar a partida aí. Liga. Vai de novo. Agora já não fez. Liga. Agora fez um pouquinho. Vai. Tá, pode desligar. Viram aí tipo é difícil de explicar. Tipo um ringido, não é um barulho normal. Tá? Então nós vamos retirar a coreia aqui e vamos inspecionar aí as polias, bomba d'água e ver o que está acontecendo. Então aqui eu retirei a roda, retirei a proteção, coreia. E aí é o seguinte, ó, os tensor, esse daqui eu já tinha colocado novo, esse daqui, e o de cima, tá? Que é esse daqui, ó. Tá? Eu troquei só o rolamento dele, só o rolamentozinho tinha trocado, mas o barulho continua. Aqui não tem como fazer barulho. Aqui tá legal. Alternador e direção hidráulica, ok. O único que sobrou foi a bomba d'água. Não sei se não vai dar para ouvir aí, mas ele tá, o rolamento tá como se tivesse um rolamento solto. Tá? Então nós vamos ter que retirar a bomba d'água. Nós vamos trocar também, olha como molhou esse retentor aqui, ó. Nós vamos então, já que tem que tirar a bomba d'água e tem que tirar aqui, vamos tirar a polia primeiro, que aí quando tira a bomba d'água aqui, ó, ela já sai com mais facilidade por aqui também. Tem uma pequena umidade aqui na vareta do óleo, já aproveito e fizemos. E a água, vamos coletar essa água aí. Tem aditivo, tem água desmineralizada, aditivo, tudo original. Aí vamos tentar coletar aí o máximo que dá, para depois colocar de volta. Então, retirada aqui a polia do virabrequim, tá? Tá aí. Um sextavado 19 aqui, tá? Que segura a polia. Polia já bem babadona de óleo. Aqui, essa aqui é a polia da bomba d'água. Se vai querer tirar, ó, 8 milímetros, esse parafusinho, chavezinha 8 milímetros, tá? Não é obrigatório retirar a polia aqui do virabrequim para tirar a bomba d'água, tá? Por baixo aqui tu tira a cobertura, depois a bomba d'água ela sai, tu joga ela pro canto lá, ela sai, depois a outra com jeitinho tu consegue colocar, tá? Tirei para fazer o vazamento. Agora a bomba d'água aqui fica, esse cano aqui tá ali, ó, fica fácil de ter acesso a ela, né? Caso segundo vocês queiram trocar, ó, tem um espaço bem amplo aqui para trabalhar com a bomba d'água, tá? Aqui também 3 parafusos com um sextavado aqui 8 milímetros, tá? Que tá pronta para sair, mas antes vamos tirar a água então. Pega uma bacia limpa. Vamos tirar aí.
Deixa saindo aí devagarinho. E aí depois que a gente terminar aqui, vamos lá sacar fora a bomba d'água. Assim, ó, acabou que aqui retirando a mangueira, não saiu muita água. Ó. Porque não sei se deu 1 litro de água. Agora aqui vai sair bastante. Então infelizmente não vai dar para a gente aproveitar porque tem óleo, sujeira e tal. Isso aí depois vai levar tudo para o sistema de arrefecimento. A polia só encaixei ela de volta para não correr o risco de água cair, entrar dentro do motor aqui, se misturar com o óleo. Tá? Então eu botei a polia de volta. Aí agora aqui, ó, eu já tirei os parafusos. Chavezinha 8 igual aqui a da que vai na polia. Aí agora aqui é só dar umas batidinhas aqui na bomba d'água aqui que ela cai fora. Aqui então, bomba d'água já removida. Retirei aqui também já o retentor, já fiz a limpeza aqui, passei no descarbonizante. E tá aqui a bomba d'água, ó. É uma bomba d'água ainda original. Onde é que tá aqui? Não sei se eu vou conseguir mostrar, vai pegar, que é bem onde que tá suja. Vamos ver se vai dar. É aqui, ó, tá escrito aqui assim, ó, Ford, ó. Tá? É ainda original essa bomba d'água. Esse carro aqui ele tem um pouco menos de 60 mil quilômetros originais, 2008, tá? A bomba d'água ela não tinha vazamento, não apresentava nenhum vazamento. Aqui foi onde que eu bati agora. Não tinha nenhum vazamento, só ela tem um barulho que depois aí eu vou prendê-la na morsa e aí mostro para vocês o barulho que ela faz. É um barulho típico de rolamento, um rolamento ruim, tá? Aqui tá o retentor, tá? Vamos ver se dá pra... Vocês têm número aqui nesse retentor aqui. Ele é Sabó, né? Também nunca foi trocado esse retentor. Ele é um retentor Sabó, tá escrito Sabó aqui. O retentor que vem é esse aqui, ó. O código 05702, ó. Retentor dianteiro do motor, ó. Tá? Ó, ele vem o retentor e vem o aplicador. E vem um manual aqui, que depois quando a gente for instalar, eu mostro para vocês, tá? A bomba d'água, deixa eu mostrar aqui a bomba d'água. Nós vamos botar uma original. Nós conseguimos na Ford uma. A gente guardou, né? Que esse carro aí é nosso aqui da oficina, né? E a gente comprou, né? A gente já tinha comprado há um tempo. Isso aqui vai começando a ficar escasso nas concessionárias, né? Ó, que é o código, ó. Aí é da Motorcraft. Tá aí o código, bomba d'água, tá? Vem a junta e tá aqui, ó. Tá aqui a bomba d'água, bonitinha. A junta que vem é uma junta de papel. Papel como tu compra, quando se compra de outras marcas, tá? A original é uma junta metálica, tá? Essa junta, ela é junto com a bomba, o flange aqui dianteiro aqui, né? E aí tu vai ali, tu dobra ela se quebra, tá? Aí eu vou botar uma juntinha nova, beleza, tá? Então agora vamos esperar, ó, fica gotejando aí, ó, pra gente colocar a bomba d'água nova, tá? Vamos esperar um pouquinho e vamos botar a bomba d'água nova. Depois que a bomba lá estiver instalada, bota a polia, tudo, deixa tudo pronto lá. Depois aí eu mostro para vocês a aplicação do retentor. Vamos lá então, pessoal, para nós colocar a bomba d'água, vamos ver se a gente pega aqui o aperto aqui da bomba d'água e já aproveitar, né, pegar da polia da polia do VB, né? Vamos entrar aqui em torques, na nossa enciclopédia Doutorier. Esperar aí, vai carregar. Vamos ver aqui, cárter, bujão do cárter, 2,5. Aqui, ó, parafuso de fixação. Aqui, ó.
Parafuso fixação da bomba d'água, 1 kg, ó. 1 quilinho. Parafuso de fixação da bomba de óleo, aqui da bomba de óleo, aqui. Bomba d'água, 1 kg. Beleza? Vamos ver então se a gente aproveita aqui, vamos pegar do... Se achar aqui da... bloco. Aqui é do bloco, cabeçote. Aqui do cabeçote. Caixa de direção. Cubos e rodas. Aqui distribuição, ó. Parafuso de fixação da engrenagem do eixo comando, tá? Não é essa aqui. Parafuso de fixação da polia da bomba d'água. Ó, já da polia, ó, é 1,2, ó. Aqui, ó. 1,12 newtons, 1,2 kg. Esse é o parafuso da polia. E parafuso de fixação da polia dos órgãos auxiliares ao virabrequim. 12,7 kg, ó. Quase 13 kg. Tá? Parafuso de fixação aqui da polia dos órgãos. Então, é 12,5. Vamos lá apertar então. Bomba d'água já instalada. Os parafusos estão encostadinhos. O torquímetro aqui está calibrado em 10 newtons. Não vai ter como ver aí, mas está aqui em 10 newtons. Então vamos apertar aqui, ó. 10 newtons é muito pouco aperto, vai ver, ó. Beleza? Até, valeu! Ó, eu vou ter que mudar a posição do cachimbo, porque esse torquímetro ele não é catraca, né? Ele é só um sentido só. Então eu vou ter que ir apertando. Para mim apertar eu vou ter que tirar o cachimbo e mudar do lugar. Aí eu vou ter que precisar das duas mãos. Mas ó, é bem... Ó, tá? Beleza. É 1 quilinho, é bem pouquinho. Beleza? Bomba d'água então já torqueada. Vamos colocar a polia agora, tá? Costumo sempre na polia, ó, botar um pinguinho de trava-rosca, tá? Nos parafusos da polia, tá? Beleza, vamos colocar os 3 e vamos torquear ali também. Polia aqui então já torqueada, bonitinho. Se talvez vocês não tenham torquímetro, não tem problema. Isso aqui é um torque bem leve, eu consegui torquear aqui a polia só segurando aqui com a mão, e com o torquímetro já deu estalo aí de 1.2, tá? Então é bem tranquilo, não tem problema nenhum. Não é porque não tem o torquímetro que vai impedir de fazer, mas já que tem, faz um troço bem feito, tá? Então agora nós vamos pegar e vamos colocar esse retentor aí. Tá, então dentro da embalagem a gente tem aqui o manual. Ele é mais ou menos intuitivo, ó. Tá, tem a polia, tem o espaçador e o retentor com o aplicador, ó, tá? Então vamos pegar ele aqui. Vamos colocar então o espaçador, bota na polia, até encostar lá no fundo lá. Encostou, beleza? E aí vem com o aplicador. Esse tipo de retentor, ele não tem aquela molinha, como se chama, né? Aqueles retentor mais comum, tá? Não tem nada. Então só chega ali, encosta ali assim, ó. Beleza? E aí vem com o retentor até encostar no espaçador, ó. Encostou ali no espaçador, tira o aplicador, o retentor está instalado, tá? Então agora a gente tem que colocar a polia lá no lugar com o espaçador ali. O espaçador vai limitar a distância aí entre a polia e o retentor, vai ficar na posição exata. Ele tem chaveta, né? Então vamos colocar ali. Aqui tá tudo belezinha. A polia ela vai encaixar só numa posição. Ó, encaixou.
Beleza. Aí agora é o próprio parafuso que vai puxar ele para dentro. Deixa eu pegar uma chave. Deixa eu pegar um outro cachimbo. Beleza. Retentor instalado. Agora eu posso flochar aqui um pouquinho. Dou uma soltadinha nele, ó, e tiro aqui o espaçador fora. Só quebrar ele aqui, ó. Tem que pegar uma chave de fenda. Só quebrar ele agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Tá aí o espaçador. Agora sim, ó. Tá ali instalado, posso retirar, né? E vou passar um trava-rosca na rosca do parafuso e vamos torquear. Então aqui, ó, já tá tudo montado. Já coloquei a polia aqui de volta. Correia na posição certa. Vamos ver se vai dar pra pegar aqui, ó, da bomba da direção, ó. Ela vem aqui na bomba d'água, sobe no tensor, desce na polia, passa no ar-condicionado, vai até o alternador, desce e sobe lá em cima. Essa é a posição certa. O aperto aqui do tensor, ó, é o quanto que tu consegue aqui, ó. Ó, se eu tocar aqui, ó, se eu empurrar ele aqui, ó, como se eu quisesse apertar ele, ele vai soltar a correia. Então esse é o aperto. Quando tu começar a apertar ele aqui, ele começar a tensionar, soltar a correia, é o aperto certo aí. Tá? Não tem como apertar mais que isso. Aqui a vareta do óleo aqui também eu já fiz, tá? A vareta do óleo não tem anel O-ring, alguma coisa assim, não tem nada, é só o tubo metálico encaixado no bloco do motor. Aí passa só uma colinha, né? Ele é preso com um parafuso lá atrás do escapamento lá. Esse parafusinho aí, ó. Tá? Então é isso aí. Vou deixar assim a proteção, vamos descer, vamos colocar o aditivo e depois vamos ficar monitorando aí, ver se não dá algum vazamento, alguma coisa assim. Então o carro aqui já saiu do elevador, as rodas aqui torqueadas. Ficou show de bola, aí não apresentou defeito. O barulho sumiu, aquele barulho, era mesmo a bomba d'água. Aqui a proporção do aditivo, ó. Entre menos 25 e menos 20 graus, que dá aí na casa aí dos 40% de aditivo aí no sistema. Foi dois Motorcraft Long Life, dois desses e quase 3 litros de água desmineralizada que foi aqui no sistema. Aqui a bomba d'água. Deixa eu aproximar aqui a bomba d'água, ó. Rolamento solto, ó. Vê se dá para ouvir ali o rolamento, ó.
aqui. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa aqui, mas... Deixa eu aproximar o microfone aqui. Ver se dá pra pegar algum barulho aqui também. Talvez, eu não sei se aí dá pra pegar, mas o rolamento aqui tá chiando, tá? Então, no mais, é isso aí, pessoal. Aqui ficou prontinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo aqui da troca da bomba d'água, até porque tem alguns que eu andei colocando aí da parte de corrente, desses motores aí, eu percebi que tem bastante pessoas que têm curiosidade, perguntas, dúvidas a respeito aqui da corrente, dos vídeos que eu postei. As pessoas têm curiosidade e dúvidas a respeito de alguns componentes. Então eu resolvi postar e fazer esse vídeo aí da bomba d'água, tá? Até porque alguém tem curiosidade nisso daí. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, posta aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.